queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, queridos? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 28. Salmo 28, Davi, ele roga a Deus que o aparte dos ímpios, né? dos pecadores, né? Salmo 28, ele diz assim, olha: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fico semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Aleluias, glória a Deus, né, querido? Glória a Deus. Então é mais um salmo de Davi. E Davi, nesse salmo, a gente entende que é um lamento, né? A gente, assim, olhando para o salmo, a gente entende que é um salmo de lamento. E Davi, ele está aqui pedindo a Deus que o livre do justo juiz que cabe aos seus inimigos, né? Ele não quer ser julgado conforme os inimigos, né? Conforme os seus inimigos. E ele louva a Deus publicamente pela certeza de uma resposta à sua oração. Ele reconhece que Deus, né, responde às suas orações e ele louva a Deus por isso. E é interessante aqui no verso 1, quando ele diz assim, olha: não emudeças para comigo, ou seja, não fique mudo comigo, não fique calado, né? Não desprezes a minha oração quando eu clamar. Ele mesmo fala comigo, com ele assim, ó, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Amados, olha, se tem uma coisa que é terrível, né, para a nossa vida, é quando nós chegamos ao ponto de pensar, né, que Deus não nos ouve. Quando nós oramos e a gente muitas vezes não vê as coisas acontecendo, às vezes eu fico pensando, sabe, eu fico assim, contemplando algumas situações, e não tem jeito, a gente acaba fazendo algumas comparações, né? E às vezes eu vejo umas pessoas assim, como é que eu vou dizer? A gente vê uma pessoa, por exemplo, ela tem ali, né? Ela tem uma vida assim, mais vamos dizer, mais porta larga, né? Vamos usar essa expressão assim, que a gente entende melhor essa impressão. Ela anda mais na porta larga do que na porta estreita. E a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente vê a pessoa sendo usada, a gente vê a pessoa, né, o ministério crescendo, às vezes eu fico parado, eu fico pensando e tentando entender algumas coisas que acontecem, porque às vezes você dá o seu melhor, às vezes você, né, se empenha, às vezes você quer ter um compromisso, um relacionamento mais profundo com Deus, né? Você quer ter mais intimidade com Deus, e parece às vezes que as coisas ficam meio assim, meio travadas, meio
mais difícil de acontecer e parece que para uns fica mais fácil e a gente fica, é difícil para a gente entender algumas coisas assim, e aí a gente começa a questionar, né, a nossa oração, né? Será que essa oração, será que realmente ela está chegando no ouvido do Senhor? Será que aquilo que a gente tem clamado em oração, será que Deus está ouvindo, né? E a pior coisa que existe, querido, a pior coisa que existe é a gente achar que Deus não está nos ouvindo, porque o silêncio de Deus nos aflige, né? Por muitas vezes podemos ter a impressão de que Ele não ouve as nossas orações. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso? Que às vezes você está orando, você está clamando, você está buscando, né? Você está com urgência que aquilo aconteça, mas parece que não acontece nada, né? Ou realmente não acontece nada, você não vê as coisas acontecendo, você fica pensando, Deus, o Senhor não está me ouvindo, né? Em outros casos aqui, o próprio Davi fala isso, né? Ele fala, inclina o seu ouvido para ouvir a minha oração, né? Eu não me lembro bem o salmo agora não, eu sou ruim de referência, mas eu me lembro de Davi falando isso, porque às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. E aí, querido, nesse tempo, né, que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, né, nós estamos acostumados com o imediatismo, né, principalmente quando se trata de comunicação, de falar, né, de nos relacionarmos com pessoas. E aí a gente vê isso na velocidade com que interagimos com outras pessoas, mesmo a quilômetros de distância. Mas quando se trata das questões espirituais, queridos, não é o ser humano quem cria as regras e determina o tempo. Quando se trata de coisas espirituais, é Deus quem determina tudo. Na verdade, não só espirituais. Em todas as áreas é Deus que determina tudo. Mas falando de coisas espirituais, né, hoje eu ouvi uma pessoa falando que Deus tarda, mas não falha. Na verdade, ele nem tarda nem falha, né? Ele faz as coisas na hora certa, porque, como eu já disse aqui, Deus ele não está submetido ao tempo. A palavra diz que um dia para ele é como 1000 e 1000 é como um. Então ele não está preso a tempo. Nós é que ficamos marcando datas para Deus, nós é que ficamos, né, determinando o tempo para Deus agir. A gente quer tudo para agora, para ontem, mas Deus não, ele não está na ação do tempo como nós estamos, ele não vive a ação do tempo como nós vivemos. O tempo dele é diferente, então por ser diferente, ele age dentro do tempo dele, e que muitas vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida e que nós queríamos aquilo imediatamente, não aconteceu, muitas vezes quando Deus resolve fazer, ela acontece no tempo exato de que nós estamos precisando resolver, já é outros problemas, mas acontece. Às vezes a gente olha assim, puxa vida, agora eu sei por que não aconteceu naquele tempo, eu sei por que não deu certo, eu sei por que Deus não fez, né? Porque na verdade aquilo que nós estamos pedindo para hoje não era para acontecer hoje, era para acontecer em outra época, onde nós com certeza vamos precisar mais do agir de Deus na nossa vida. Então Deus ele não está limitado ao tempo, né? Ao contrário, nós estamos sujeitos ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, né? Algumas vezes o calendário de Deus, o seu calendário, o modo de agir fazem a compreensão humana, mas isso é importante para nos ensinar, né, que nós precisamos viver pela fé, né? Então, mesmo que a resposta não venha no nosso tempo e não seja do nosso jeito, o que nós precisamos fazer é não desfalecer, não desanimar, não desistir, não esmurecer. Nós precisamos crer que o Todo-Poderoso, ele atende e ele realiza efeitos maiores e muito mais maravilhosos e muitos melhores do que aquilo
que nós pensamos, que nós queremos, né, que nós necessitamos. Deus, ele é um ser perfeito e ele não fica devendo nada para ninguém. Uma vez que nós oramos, se o nosso coração, né, está realmente voltado para Deus, e nós oramos e nós clamamos, com certeza ele ouve as nossas orações. E no tempo determinado ele manda a resposta, porque, né, quem tem o poder de determinar as coisas na nossa vida é ele. Mesmo que a gente ache que está demorando, mesmo que a gente ache que não está acontecendo, mas na verdade Deus não fica nos devendo nada.